uma órfã que, na busca pelo seu passado, se envolve em descobertas sinistras e macabras sobre sua mãe, em um assassinato não solucionado há 40 anos. Oi, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito, já se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo toda semana. E não esquece do like e dê o seu comentário. Vamos à história hoje? Conheça Christine Maria Sally, nascida em 17 de setembro de 1979, no estado norte-americano de Virgínia. Desde cedo, ela sabia que era adotada e tinha desejo fervoroso de encontrar suas raízes biológicas. Criada por um tio, ela manteve um certo contato com a família de sua mãe, mas as informações eram limitadas. Sua mãe biológica, chamada Pamela, havia fugido de casa quando era jovem e perdido contato com seus familiares. Determinada a conhecer seus pais biológicos e descobrir mais sobre eles, Christine decidiu contratar um investigador particular. Em abril de 2018, o investigador encontrou documentos relacionados ao processo de adoção de Christine. Em 11 de dezembro de 2020, um exame de DNA foi realizado, na esperança de encontrar correspondências nos bancos de dados públicos, o JADMET. Esse banco de dados permite que usuários voluntariamente compartilhem os resultados de testes de DNA para ampliar a busca por parentes. E foi através desse banco de dados que ocorreu uma correspondência surpreendente. O DNA de Christine correspondia ao de uma mulher não identificada, conhecida como uma John Doe, que é um termo usado nos Estados Unidos para mulheres vítimas de crimes que não foram identificadas. Essa descoberta revelou que Christine era filha de uma vítima de crime não resolvido. A partir desse ponto, Christine se envolveu diretamente com a polícia do condado de San Bernardino para ajudar nas investigações do caso de sua mãe. Em novembro de 1980, 2 corpos, um homem e uma mulher, foram encontrados em uma cova rasa por um arqueólogo no deserto de Mojave, perto da Rota 66, em Ludlow, Califórnia. Através da correspondência de DNA, foi confirmado que a mulher era Pamela, a mãe de Christine, e que ela havia sido assassinada. Além disso, a identidade do homem encontrado na mesma cova ainda era desconhecida. Pamela nasceu em 6 de abril de 1959 e tinha cerca de 21 anos quando foi morta. Christine tinha algumas informações sobre sua mãe, que a família havia passado para ela, com o fato dela tocar flauta na escola e depois passar a usar apenas o nome do meio, Diane. Após 40 anos, a polícia finalmente tinha essas informações sobre o caso que permanecia sem solução. Agora, eles sabiam que a vítima era Pamela, mas ainda não sabiam quem era o homem encontrado na mesma cova. Felizmente, Christine também tinha algumas informações que poderiam ajudar. Ela lembrou de comentários que sua mãe estava namorando um homem chamado Dirlene, que estava preso no ano em que ela nasceu, em 1979. Christine também sabia que a mãe tinha planos de fazer uma viagem pelo país com esse homem, pedindo carona, mas não sabia o destino final nem por quanto tempo fariam isso. Os investigadores não conseguiram encontrar nos registros alguém com o nome de Dirlene, mas sabiam que ele provavelmente estava em uma das prisões da Virgínia e foi solto entre o final de 1979 e o início de 1980. Com a ajuda dos investigadores de polícia dos estados de Virgínia, que procuraram os registros estaduais, foi possível encontrar um homem que correspondia a esses critérios, identificado como William. No entanto, eles não encontraram registros de que William utilizava o apelido Dagger. William foi preso por furto de fórmula infantil e fraldas, o que levou a polícia a acreditar que ele poderia estar roubando para ajudar Pamela com as necessidades básicas de sua filha, Christine. Os registros de sua prisão continham um endereço residencial em Jackson, Flórida.
Com esse endereço em mãos, os investigadores conseguiram localizar vários membros da família DeWinnie, incluindo sua mãe biológica, Sandra Blair. William era seu filho mais velho, nascido em 25 de maio de 1960, quando Sandra tinha 14 anos. William ajudou a mãe na criação de seus 7 irmãos mais novos. Sandra explicou que após o divórcio, a guarda das crianças ficou com o pai. A partir dos 14 anos, ele começou a fugir de casa. Sandra sabia que ele enfrentava problemas com a justiça e que a última vez que o viu foi no início de 1979, quando ele pediu ajuda financeira para ele e para sua namorada, e ela acredita ser Pamela. Até aquele ponto, era especulação, mas acreditavam que a identidade do homem era essa. Fizeram o teste de DNA com Sandra, comparando com o corpo encontrado junto com o de Pamela na cova, e confirmaram que era William. Na época de sua morte, ele tinha cerca de 20 anos. Enquanto William estava preso por furto, Pamela decidiu ir para Mobile, Alabama, onde conversou com sua mãe sobre seus planos de viajar com ele pelo país. No dia 8 de junho de 1980, Pamela assinou um documento abrindo mão da custódia de Christine e foi embora, nunca mais voltando. Depois de 40 anos, esse caso que estava sem solução finalmente teve avanços significativos. Agora eles tinham os nomes das vítimas, Pamela e William, mas ainda não sabiam o que realmente havia acontecido e quem havia cometido o crime. O caso ainda não estava 100% solucionado. O gabinete do xerife de São Bernardo já suspeitava de um homem chamado Howard Neal. Em 2021, quando as vítimas foram identificadas. Howard estava na prisão por outros crimes e já tinha 68 anos. Ele nasceu no Mississippi e os investigadores descobriram que ele viveu na cidade de Lau na mesma época em que as vítimas foram mortas e enterradas. Ele vivia na cidade com sua esposa e uma filha pequena. Após os crimes, a família teria se mudado para o Mississippi, onde Howard cometeu um triplo homicídio. Howard foi preso por furto em março de 1981 e levado sob custódia pela polícia de Stockton. Mais tarde, foi extraditado de volta para o Mississippi e enfrentou o julgamento pelo triplo homicídio. Ele assassinou seu irmão, depois abusou e matou sua sobrinha de 13 anos e uma amiga de sua sobrinha que tinha apenas 12. Foi condenado à morte, mas sua sentença foi posteriormente alterada para 3 penas de prisão perpétua com base em sua condição mental. O advogado apelou, alegando que o QI baixo, a doença de transtorno de personalidade, ele permanece cumprindo essas penas até hoje. Os investigadores do caso tentaram entrevistar Howard várias vezes, mas seu advogado, o mesmo que o representou nos crimes cometidos no Mississippi, sempre negou. Eles nunca conseguiram realizar a entrevista. O advogado informou aos investigadores da Califórnia que não precisavam mais procurar por suspeitos no caso. Em agosto de 2017, o investigador sênior Steve e o investigador do xerife do condado de São Bernardo, Gary Tesler, assumiram a investigação dos assassinatos de Lud Lau. Eles realizaram uma entrevista com Howard na tentativa de obter informações que pudessem auxiliar na identificação das vítimas. No entanto, as informações fornecidas por Howard na época não ajudaram muito. Ele mencionou que acreditava que a mulher poderia ser do Arkansas e que ela tinha deixado uma filha para trás para poder viajar pelos Estados Unidos pedindo carona. Sobre o homem, Howard disse que não se lembrava de muitas coisas, apenas que ele aparentava ser um hippie e que os dois estavam pedindo carona na estrada. Uma discussão entre Howard e William começou quando Howard começou a flertar com Pamela, e a discussão se intensificou até chegar à violência física. Howard sentiu que William o mataria se ele não o matasse primeiro, então atirou em William e depois abusou e matou da mesma forma. Em seguida, ele levou os corpos para uma área isolada no deserto, ao sul da Rota 66, onde os enterrou em uma cova rasa. Howard saiu da cidade com sua família
logo após o ocorrido para evitar ser capturado. Após a conclusão do caso, os investigadores informaram as famílias, incluindo a família de William, sobre o que aconteceu com eles. As famílias ficaram chocadas, pois já se passaram muitos anos. A mãe de William afirmava acreditar que ele ainda estivesse vivo e seguindo sua própria vida. A Christine, após o choque inicial de descobrir a morte da sua mãe, sentiu uma tristeza imensa ao imaginar que sua mãe passou nos últimos minutos de vida. Mesmo sabendo que o assassino da sua mãe está preso, para ela, tudo isso ainda não acabou. Ela continuava em busca de descobrir a identidade de seu pai biológico. Ela encontrou um homem cujo nome estava em sua certidão de nascimento. Entrou em contato e fizeram um teste de DNA, mas não encontraram parentesco. A busca de Christine pelo pai biológico ainda continua. Com a ajuda do advogado de vítimas e testemunhas do condado de São Bernardino, eles conseguiram mover um processo para que os restos mortais sejam exumados e entregues às famílias para um enterro apropriado. Christine também abriu uma arrecadação para ajudar com as despesas, como a viagem da família da Virgínia para a Flórida, onde eles desejam enterrar os restos da sua mãe ao lado dos seus avós. Esse caso, que permaneceu sem solução por 40 anos, foi finalmente solucionado, proporcionando algum alívio às famílias das vítimas. E por aqui ficamos hoje com mais uma história de crimes reais. Obrigada por assistir ao vídeo. Isso é muito importante para mim e para o canal. Se gostou do meu conteúdo, assista aos outros vídeos do canal. Temos a sugestão no final. Valeu!